Olá, olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui uma vez mais para fazermos o nosso Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aflitos. Bem-aventurados os que choram, nos disse Jesus. E como sempre fazemos, às 19 horas, fazemos a nossa oração para iniciar a nossa tarefa. Então vamos nesse momento, já com a nossa água, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e rogando a esse Mestre de justiça e de bondade que vá chegando e iluminando a nossa mente, o nosso coração, que vá adentrando o Mestre Jesus, os nossos lares, os lares daqueles nossos irmãos que se encontram aflitos, que se encontram em dificuldades, sejam elas financeiras, materiais, espirituais. Te pedimos, Mestre, por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, seja em casa, nos hospitais, aqueles irmãos, Mestre, que se encontram enfermos do corpo ou da alma. Te rogamos pelas crianças, Mestre Jesus. Abençoa cada uma. Tu, que tanto protegeste as crianças, os pequeninos, tu disseste, vinde a mim. E ainda no Evangelho tu nos diz que nós nos assemelhemos às crianças na pureza, não é mesmo, Mestre? E é a Ti que rogamos nesse momento por todas elas, por todos os nossos irmãos. Te rogamos, Mestre, por aqueles que nos caluniam, nos perseguem. São pequenos como nós nessa caminhada. E te pedimos as bênçãos para esses irmãos também. Então, Mestre, vai chegando de mansinho, vai entrando no nosso lar e iluminando cada cantinho. Seja nosso convidado hoje e sempre, Mestre Jesus. Te rogamos que nas nossas águas seja colocado o medicamento espiritual necessário para o nosso corpo de matéria ou nosso espírito. Na certeza, Mestre, de que estás e ficarás conosco, te agradecemos. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, aqueles que nos assistem agora, os que nos assistirão depois, como sempre. E nós vamos conversar um pouquinho, como diz o Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E no nosso roteiro sistematizado, como sempre vem em nosso auxílio, nos diz assim: quem são os que choram e serão consolados?
os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e se desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? Bom, estes são os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados, sem ter quem lhes ouça os reclames. Não raro, os famintos e sequiosos de justiça são antigos déspotas, alcançados pela infalível justiça de Deus no momento adequado. E quais os que sofrem perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados. Estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo da sua perseguição. Num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas nos reserva alegrias futuras. E isso são os ensinamentos de Jesus. Então, nos prometendo que hoje nós choramos, hoje nós somos perseguidos, caluniados, sofremos injustiças, mas podemos ter certeza que receberemos a nossa recompensa. E aí no item 2 do Evangelho nos diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Aí Jesus fala aqui não daquela pessoa que é boa, né? Fala daquele que explora, mais humilde, daquele que faz as maldades. E aí diz assim: a que pobres Jesus se refere? Aos desprovidos de bens materiais, privados dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e, na prática do bem, oportunidade de ascensão espiritual. Sobretudo, os que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a sabedoria. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo. Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus, e Ele, que é todo justiça e amor, a ninguém despreza por causa da condição material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida, é o amor que dediquemos ao semelhante, é a prática do bem e a vivência do Evangelho. Há muitos pobres que são maus, que são orgulhosos, como há muitos ricos que são bons, que são humildes. A todos os ricos estará reservado o sofrimento? Não. Sofrerão apenas aqueles que fazem mau uso dos seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio,
os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhes concede, os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. E é por isso que Jesus fala, então ele não está generalizando. E aí eu peguei para compartilhar com vocês uma mensagem do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que vem de encontro, né? Vem ao encontro desse texto nosso de hoje, dessa reflexão, que nos diz assim: afliges-te com a vizinhança do parente menos simpático, mas esqueces, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em cátres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendastes. Esqueces-te, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas, sem se queixarem. Afliges-te em casa porque alguém te não fez o prato de preferência. Esqueces-te, todavia, dos que varam à noite atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras dos filhinhos desajustados. Esqueces-te, porém, deixa eu só passar aqui. Esqueces-te, porém, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos nos leitos dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Então é isso, né? Emmanuel, como sempre, vem trazer a colaboração para nós, né? Nos esclarecendo que às vezes nos preocupamos, né, irmãos? A gente sofre tanto, às vezes, por coisas que a gente dá uma olhadinha para o lado e tem um irmão nosso sofrendo tanto mais que nós, né? Problemas tão maiores que nós, né? Nessa época de pandemia, famílias inteiras, né, partindo para o plano espiritual. Então nós precisamos levar em conta esse sofrimento desses irmãos, né? E aí nos diz o Evangelho, a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Parece uma contradição, não é mesmo? Diz-se que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é que os bens e os males, divididos
tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem enquanto os homens maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, a doutrina nos esclarece sempre, vem e nos traz o esclarecimento, né? Muitas vezes nos achamos que somos vítimas e quando passamos para o plano espiritual, quantas psicografias já vieram de irmãos nos contando que antes maltrataram muito em encarnação passada, então nessa vieram e todo mundo acha que é injustiça e não é. Apenas sofremos o que já fizemos alguém sofrer. E aí nos diz assim, no nosso roteiro sistematizado. Qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual e outras em vidas passadas. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Antes de ser bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos. O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo o que nos for possível para corrigir os nossos erros. E aí, muitas vezes, né, comemos demais, gostamos sempre de citar, às vezes comemos demais ou fazemos alguma coisa assim e passamos mal. Então não foi Deus, isso não é uma causa. Essa nossa aflição é da vida presente, da vida atual. Quando nós não cuidamos, nós precisamos cuidar do corpo e do espírito. Quando nós não cuidamos desses dois equilibradamente, nós sofreremos as consequências. E aí nos diz assim, essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? Não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações para não cair na repetição de um erro. Como evitar, então, os males que nos afligem? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus, trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos
as aflições. Aqui é bom nos lembrarmos, né, quando nos encontramos, né, quando nos encontrarmos em situações muito difíceis, nos questionar, olhar para dentro de nós e perguntar: o que Jesus faria na nossa situação? Como ele agiria? Como ele reagiria? E com certeza a melhor resposta virá do nosso coração, da nossa consciência, e nós tomaremos a melhor decisão para aquele momento oportuno. Então é muito bom esse jeito de tentarmos solucionar os nossos problemas, por mais difíceis que sejam. Porque Jesus é todo amor, toda justiça, toda bondade, então nós jamais vamos fazer alguma coisa que possamos nos arrepender depois, e isso vai ser muito bom para nós. E aí nos diz assim no roteiro: quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nessa passagem? Somente na vida futura poderemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espírito, sem as constrições do corpo físico e as limitações da vida material, experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Porque somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E como se pode acreditar na justiça de Deus e, ao mesmo tempo, explicar a diferença de sorte entre os homens, sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre, justa há de ser a causa do seu sofrimento. E somente a preexistência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar, como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Se hoje sofremos e nada fizemos nesta existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-lo em vidas anteriores, pois Deus não nos permitiria sofrer sem razão. É a justiça divina sempre cuidando de nós. Não, jamais vai permitir que soframos injustamente. Aqui nos diz: as vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo
e da tola vaidade, que ressecam o coração, e depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e, na maioria das vezes, verão se não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, o homem acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência divina, a chance desfavorável, acusar sua má estrela, enquanto a sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que praticou, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, nenhuma única infração à sua lei, que não tenha inevitavelmente consequências mais ou menos deploráveis. Segue-se que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que algum mal ele fez. Dão-lhe a experiência, fazem-nos sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se aprimorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria motivo nenhum para querer melhorar-se. Confiando em sua impunidade, ele retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Então é isso. Se não sofremos, muitas vezes não vamos querer nos melhorar. É o que nos diz o Evangelho. Precisamos querer essa melhora. Fazer por onde, né, meus irmãos? A cada dia, começando pelo nosso pensamento, né? Não revidar as injustiças, não revidar aquelas pessoas que estão amarguradas, estão mal-humoradas e nos ofendem, nos magoam. Vamos deixar esse mau humor para elas, esse mal-estar para elas, e vamos orar por elas, porque a oração sempre vai nos fazer bem. Vai fazer bem para aquele irmão pelo qual nós estamos orando, mas primeiramente para nós. Podemos ter certeza, porque Jesus sempre estará conosco, certo? Vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que estamos à disposição para o diálogo fraterno no Messenger, sempre ficando entre nós e aquela pessoa com a qual nós conversarmos. Está bem? Vamos elevar o nosso pensamento novamente ao Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em Teu nome, Mestre Jesus.
Te agradecemos por todos esses eflúvios benéficos e salutares que foram derramados sobre todos nós, sobre cada irmão, e ainda mais, Mestre amado, por todos aqueles irmãos que nos assistirão posteriormente, que também possam ser merecedores e recebedores de todas essas benesses espirituais. Ilumina, Mestre, o caminho de cada um. Fortalece a todos, Mestre, nas dificuldades, nas aflições. Acalma os corações que hoje choram. Aquele coração ferido de mãe, de irmã, de paizinho. Abençoa todos, Mestre Jesus. Que nessas águas possam estar contidos os medicamentos espirituais, aquele medicamento oculto que só os olhos do espírito podem ver, mas que o nosso corpo de matéria poderá sentir ao bebermos essa água com fé. E todo aquele que em ti crê, Mestre, que em ti deposita confiança, jamais será decepcionado. Obrigada, Mestre Jesus. Fica conosco, que possamos todos ter uma semana abençoada, produtiva, nos trabalhos, nos estudos, Mestre amado. Que as dificuldades possam ser sanadas pouco a pouco, na casa, no lar de cada irmão. Que a união, a tua paz e o teu amor sejam constantes. Que assim seja. Até o próximo domingo.